O assunto agora, inclusive, é impeachment, hein? Olha só, convidados por presidentes de partidos de oposição a discutir a unificação de pedidos de impeachment e a elaboração, de um super pedido contra Jair Bolsonaro, Alexandre Frota e Joyce Hasselmann querem colaborar. Tanto os oposicionistas como os deputados dizem se tratar de iniciativa que, por ser supra-ideológica, tende a ganhar força. Mencionado nas reuniões dos oposicionistas, Kim Kataguiri diz que topa participar e que recebe a iniciativa com bons olhos, mas que ainda não foi chamado. O encontro está marcado para sexta-feira, segundo a Folha. Presidentes do PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, UP, PV e Cidadania têm liderado as discussões. Guilherme Fiuza vai começar essa, hein? Eu trago antes pra gente, Fiuza, uma afirmação do Frota aqui, entre aspas, ele diz que afirmou Frota assim, ele disse que só Deus tira ele de lá, nós vamos ajudar a Deus. Se referindo ao presidente, é uma fala do presidente, é claro. Pois ontem, na terça, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, defendeu que o país esteja unido contra qualquer iniciativa de desestabilização entre os poderes da República. Vamos acompanhar esse trecho aí. O momento requer um maior esforço de união nacional, com foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação. Hoje, o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. Aí a fala, então, do ministro da Defesa, Guilherme Fiuza. Super pedido de impeachment contra o presidente agora, Fiuza. A gente acompanhou o que aconteceu com o PSDB, né? Entre outros, mas vou focar aqui no PSDB para ser bem didático, né? O PSDB começou a apresentar um certo mal-estar com o que o PSDB trazia, que seria a tomada de assalto da política, do poder central, ou seja, do governo federal, Bolsonaro e tal, por um grupo de políticos, né, de origem rude, né? O PSDB está preocupado com isso, com a extensão da ignorância ao poder, né? Da ignorância, da brutalidade. E aí o PSDB abriu as portas para o Alexandre Frota, né? Foi a resposta que o PSDB encontrou, foi o reforço, como se diz no mercado de futebol, né? O reforço do PSDB, dos intelectuais do PSDB, dos civilizados, dos educados, dos cheirosos do PSDB, que estavam assim com cara de nojo para a extensão, né, da ignorância, da brutalidade ao poder do bolsonarismo, foi a aliança, né, a abertura do partido para o Alexandre Frota. Ele representa a dissidência, né? A dissidência do fascismo, né? O Frota, ele saiu, ele descobriu o que era o fascismo e o PSDB o abraçou, o Dória, o Fernando Henrique, né? Quer dizer, eles têm fotos aí abraçados com o Alexandre Frota, o grande reforço. Quero dizer com isso, Adriano, o seguinte, estas pistas falsas na política, né? O eleitor, né, quer dizer, o consumidor de informação, está mais do que na hora dele entender que esses rótulos não dão camisa a ninguém, né, não dão estirpe a ninguém. Então, nós vimos, nesse super impeachment aí, né, nós temos o Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, o MBL, etc. Todos, o MBL até tem uma história importante na política recente, na época do impeachment, mas todos eles... O que eles tinham? Como eles ascenderam na política? Dizendo que eram militantes de direita. Não foi isso? Eu sempre desconfiei. De direita o quê? O que você vai fazer? Você vai defender o quê? Quando tiver uma reforma da Previdência liberal, né, de otimização do Estado, que reabre o futuro do país, vocês vão estar do lado de quem? Né? De um aliado político circunstancial ou
do futuro do país, do avanço das reformas. Eles ficaram contra. Eles fizeram cara de nojo. Porque é isso, esse rótulo da direita. Então você tem, além desses citados aí no impeachment, você tinha o Wilson Witzel, por exemplo. É a mesma barca. É a mesma barca. O Wilson Witzel não era o cara de direita que ia abater bandido com tiro na cabeça, marombado, né, dizendo que é isso, que era o bolsonarismo, não sei o que lá. O que era o Wilson Witzel no final? Né? A gente nem sabe, mas era uma revista, era um aproveitador. O João Dória é a mesma coisa. Apareceu ali, né, inclusive já citei aqui, como um bom crítico do PT, como aquele que não seguiu naquela tentativa de virada de mesa contra o Michel Temer, pontos para ele, mas depois, no rastro de direita do bolsonarismo, ele virou um militante contra a ditadura, quase um guerrilheiro, né? Então, esse grande pedido de impeachment, né, ele é uma laranjada e ele mostra ao consumidor de informação e ao eleitor que esses rótulos não dão camisa e não significam nada sobre nenhum desses políticos. Augusto Nunes. Olha, você soma esses 3 deputados aqui mencionados e o resultado é 0. Então eu vou entregar o meu tempo a vocês, porque nenhum deles vai continuar no Congresso na próxima eleição. Eles serão todos deputados de um mandato só. Então eles podem dizer qualquer coisa, até a meu favor aí, que eu prefiro ignorar. E olha, eu passo para você, Ana Paula, lembrando que a gente acompanhou aí a fala do ministro da Defesa sobre o assunto, o ministro Walter Braga Neto, pedindo que o país esteja unido, né, e que não tenha essa desestabilização entre poderes da República, Ana. Olha, Adriana, eu vou votar com o relator, mestre Augusto Nunes. Eu acho que qualquer pessoa que se alia aí ao PT exatamente por picuinhas políticas e não discordâncias propositivas que possam sugerir algum caminho do verdadeiro progresso no Brasil, a gente tem que seguir o barco e nem perder nem saliva e nem tempo com esse pessoal. Zé Maria Trindade. Olha, eu vou fazer aqui uma radiografia desse discurso, que trata-se de um discurso, não é uma decisão e não é uma defesa séria e nem honesta intelectualmente essa história de impeachment. Então, a radiografia é a seguinte: existem ali 64 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E são pedidos apresentados por pessoas que não representam absolutamente nada. São alguns, inclusive, que o presidente anterior, Rodrigo Maia, despachou por inépcia, né? E ficaram alguns. Então, pelo menos 2 ali da Ordem dos Advogados do Brasil, 2 do PT, do PSOL, enfim, mas são requerimentos para fazer política e fazer manchetes. Ninguém no Congresso Nacional quer, sinceramente, o impeachment do presidente Bolsonaro e nem o início do processo. Em primeiro lugar, porque não há um crime. Para se fazer um impeachment é preciso um crime de responsabilidade e não há. Segundo lugar, não há apoio na sociedade. O impeachment contra um presidente legalmente eleito sem apoio da sociedade é suicídio político, né? E não há isso. E em terceiro lugar, não há votos na Câmara e no Senado Federal. Simplesmente isso, não há votos. Então não adianta o presidente, eu até acho que o presidente tinha que despachar, jogar isso no plenário e rejeitar logo de cara, porque não há votos, e isso fortalece o presidente Jair Bolsonaro e acaba com esse debate ridículo, só de manchete, e não há a intenção. Olha, gente, pode acreditar, não há nada no horizonte que indique isso. O Alexandre Frota tem que conversar primeiro com o PSDB, que não quer o impeachment. Ontem mesmo, eu conversei com o líder do PSDB no Senado, o senador Isalci Lucas, e ele me disse com todas as letras: não existe isso, Zé Maria, não há essa possibilidade, principalmente porque nós temos que tocar a vida. A democracia não suporta estas ignorâncias e esses solavancos desnecessários. Quer dizer, o impeachment do Collor, impeachment da Dilma, agora impeachment de outro, não pode. Isso não pode ser, de certa forma, naturalizado. Isso é um remédio da democracia, sim.
está na Constituição, mas é um remédio amargo para o último caso. Isso não é vacina, é um remédio para o último caso. Eu quase me esqueço de falar aqui que o impeachment se baseia em um vice-presidente que faça aquele trabalho de conspiração, um vice-presidente conspirador. E o general Hamilton Mourão não é um vice-presidente conspirador e não aceita conversar sobre esse assunto com líderes, segundo alguns já me informaram. Dizem que quando toca nessa possibilidade, tocavam, que houve um momento, agora nem isso mais é tocado, que ele não dá a menor entrada e não dá a menor possibilidade. Agora, Adriana, para concluir, eu escuto aqui de líderes o seguinte: ninguém que fez impeachment, né, se saiu bem até agora. O impeachment do Collor, o PT fez o impeachment e se saiu mal na eleição. E agora quem fez o impeachment da Dilma, por exemplo, o PSDB, entendeu que colocaria o Michel Temer na presidência, 2 anos ali, se daria bem na economia, a economia deslancha e isso acabou acontecendo porque o Michel Temer entrou, foi um momento necessário, entrou, tirou o Brasil do caminho para o brejo, que ia a passos largos, né? E que o PSDB entraria e ganharia a eleição. Não foi nem para o segundo turno. Então não se pode adotar a política do impeachment como política de campanha eleitoral. Isso já está comprovado que não funciona porque o povo não é bobo. Então, só resumindo, Adriana, não há no horizonte nem uma proposta séria de impeachment no Congresso. Quem apresenta o requerimento não quer levar adiante o processo. É só para atrair manchetes.